Olha, vamos já então à entrevista do dia, porque quem já está aqui no estúdio da Jovem Pan Araçatuba é o meu xará, Marcelo também. Marcelo Mazei, presidente executivo do Gerar, que é o grupo de empreendedores de Araçatuba e região. Está aqui para falar da palestra e jantar Gerando Bons Negócios, Foco e Oportunidades para a nossa região. O evento será realizado hoje à noite no Cartódromo Internacional Speed Park. Bom dia, Marcelo. Muito obrigado por atender ao chamado do Jornal da Manhã. Hoje que você está cheio de coisa para fazer, porque é um evento grande, né, que você está organizando. Tudo bem com você? Tudo bem, Marcelo. Mais uma vez, meu xará. Um prazer aqui estar com você pela primeira vez. Sim. Na Jovem Pan. Um prazer imenso aqui poder estar batendo papo contigo, te felicitando aí pela nova casa já há algum tempo. Já há algum tempo, exatamente. Ainda não tinha tido a oportunidade de vir aqui. E obrigado pela oportunidade da gente poder falar um pouquinho sobre este movimento. Sim. Que é o Gerar. Hoje à noite, então, nós vamos ter, que é um dos eventos que o Gerar promove, que é o Jantar Debate. E, efetivamente, a nossa proposta hoje é trazer dois deputados, né, um federal e um estadual, que seriam representantes aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo e também no Congresso Nacional, e discutir com eles quais são as oportunidades que nós temos de desenvolver esta região. Está havendo diversos movimentos aí pelo Estado de São Paulo, justamente de discutir essas questões. O próprio secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Jorge Lima, tem feito reuniões periódicas com grupos de empresários ao longo do Estado de São Paulo, justamente para entender quais são as necessidades de cada região e, obviamente, montar junto com os empresários e autoridades qual seria o plano de desenvolvimento para a região. Então a gente se antecipa um pouquinho, chama os dois deputados que tiveram votos aqui na nossa região. Quem são os dois? São o deputado federal Fausto Pinato, do PP, aqui de São Paulo, e o já tão conhecido Itamar Borges, aqui, está sempre aqui na região, que é o nosso deputado estadual pelo MDB. É importante também frisar que os dois fazem parte de comissões, tanto no Congresso como na Assembleia Legislativa, de empreendedorismo. Por exemplo, o Itamar hoje é o presidente da Comissão de Empreendedorismo aqui do Estado de São Paulo, da Assembleia Legislativa. E, por exemplo, o Fausto Pinato, ele coordena aí uma comissão de negociações bilaterais com a China. Então, assim, a gente quer ouvir deles exatamente quais seriam as oportunidades, juntamente, né, com os nossos empresários aqui da região, que nós poderíamos aproveitar para o desenvolvimento da cidade, da região. Da região. Então, a ideia é essa, né, trazê-los aqui para a gente conversar, bater um papo, eles exporem aí quais são as atividades que eles estão desenvolvendo. E também, obviamente, os empresários e empreendedores também elegerem os dois aí como representantes das angústias e das dores do empresariado junto ao Congresso Nacional e à Assembleia Legislativa. Então é um bate-papo, né? Nós vamos deixá-los à vontade, né? E depois no final com certeza haverá perguntas, né, para eles e tal, para ter esse debate, essa conversa. E a gente tem certeza que vai ser um evento de muito sucesso, porque eventos como esse, Marcelo, eles não acontecem aqui em Araçatuba com frequência. Então, exatamente dos objetivos do Gerar é exatamente trazer os assuntos que estão aí no momento, né, que obviamente estão voltados mais às questões do desenvolvimento e ao desenvolvimento empresarial, de uma maneira geral, seja da indústria, do comércio, dos serviços, e obviamente trazer esses empresários para conversar entre si, que é o grande foco do Gerar, que é o network, que nós vamos explicar depois como é que isso funciona. Sim, neste primeiro bloco ficaremos mais focados no evento e no segundo a gente fala também do evento, mas aí eu vou explorar mais o tema Gerar, que aliás tem gente do Gerar aqui acompanhando a sua entrevista. Você vai conhecer o João Marcelo Fernandes, tá ligado? Manda um abraço para você, muito obrigado, João. Obrigado, João. O Rodrigo Treco também entrou por aqui, tá todo dia, como a Lucinda Brandão também, que está lá acompanhando
na nossa live. Marcelo, você falou algo interessante. Vem os dois deputados, a gente vai debater, né, os empresários vão debater, e eu digo a gente porque eu faço questão de estar lá também, debater desenvolvimento regional e oportunidades. Ou seja, vai muito além de uma história comum na cabeça das pessoas, que é pedir emendas, destinação de recursos. Não, está muito além disso. Não é? Então você falou, eles fazem parte de comissões e eles podem ajudar a abrir os olhos, a expor a região, a apresentar a região, e o empresário, obviamente, precisa saber disso também. Quais são os empresários que estarão lá hoje à noite? É pequeno, é grande, é médio, é de toda a matiz, de todos os segmentos econômicos? É de toda a matiz, de todos os segmentos econômicos. O Gerar, enquanto grupo de empreendedores, ele não faz distinção entre o tamanho de empresas. Então eu tenho empresas que faturam 1 bilhão por ano e tenho empresas que faturam 100 mil reais por ano. A gente não exclui ninguém, pelo contrário. Haverá dentro do Gerar, num determinado momento, movimentos setoriais. Ou seja, nós estamos criando, por exemplo, o Gerar Jovem, que são só com empresários jovens, aí da faixa de 20 a 28 anos, que estão começando o seu negócio e que precisam exatamente receber um pouquinho dessas conversas e ouvir um pouquinho das coisas que acontecem, não só no Brasil, como no mundo. E, por exemplo, nós também estamos criando o Gerar Mulher, importantíssimo. Nós temos diversas mulheres à frente de empresas aqui em Araçatuba e região, obviamente. Nós queremos que elas se reúnam e discutam os assuntos relativos, aí, vamos dizer assim, ao empreendedorismo da mulher. E por aí vai, né? O Gerar Empreendedor, o Gerar Jovem. A gente vai criar essas possibilidades. Hoje mesmo teremos um grupo de 15 empresários jovens que estão começando a sua vida empresarial. Legal. Justamente para que a gente vai unir esse pessoal para discutir exatamente as dores e os assuntos desses empresários que querem começar, na verdade, com o pé direito. Então, não há distinção, Marcelo. Não Perfeito. Há distinção nenhuma. E aí, como vai ser a dinâmica do evento? Qual é a programação? Quanto tempo vai durar? O evento, ele começa às 19 horas. Obviamente, a gente puxa um pouquinho o horário. A gente sabe que o horário às vezes é um pouco difícil para os empresários saírem da sua empresa. Porém, se a gente marcar às 19h30, vai começar às 20. Então, às 19 horas a gente faz o credenciamento, ok? Às 19h30 nós iniciamos, eu faço a abertura, eu acabo sendo aí o cicerone, vamos dizer assim, aí do evento, e chamo o professor Marco Aurélio Barbosa para fazer uma palestra de meia hora sobre os dados econômicos e financeiros da região. Da região. Marco Aurélio Barbosa, que tem lá o Observatório Econômico, Exato. Compila os dados e te dá informações estratégicas para o poder público e para o mercado corporativo, né? Exatamente. Perfeito. Então, o Marco Aurélio fará essa abertura aí em 30 minutos, mostrando exatamente esse panorama econômico e financeiro, principalmente econômico, da região de Araçatuba. A partir desse momento, assim que ele encerrar, então nós chamamos os deputados para esse bate-papo, onde nós então, inclusive nós fizemos questão de antecipar e mandamos alguns desses dados para eles entenderem e conhecerem um pouquinho mais a fundo da região. Tenho certeza que eles conhecem, até porque são daqui da região, porém a gente aprofundou aí alguns dados que são importantes e estratégicos. E aí nós vamos começar esse debate, esse bate-papo, que vai ser bem um bate-papo mesmo, no sentido de fazer com que eles exponham aí quais são os seus planos, de que maneira que eles podem nos ajudar a buscar realmente esse desenvolvimento da região, que incluirá não só as grandes empresas, como as pequenas e microempresas, já que elas, inclusive, são a maioria das empresas do Brasil. Né? E também são a maioria das empresas aqui na nossa região. Se você pegar, só para você ter uma ideia, das 100% das empresas da região, 60% são MEI. Né? 60% são MEI. Olha isso. Então, assim, é um movimento interessante. O que a gente vai trazer para esse pessoal também? De novo, né, o Gerar não exclui ninguém, nenhum tipo de empresa.
Obviamente, algumas terão condição, talvez, de acompanhar, outras nem tanto, mas a gente quer preparar esse pessoal para acompanhar. Mas, assim, é um movimento que eu acho que vai dar muitos frutos futuramente, porque a gente pretende realmente que seja um movimento voltado ao empresário, e, obviamente, voltado ao empresário significa desenvolvimento econômico. Se a empresa vai bem, ela contrata mais, ela paga mais impostos e todo mundo fica contente. Então, a ideia é essa, mas o foco realmente é fazer com que essas empresas se empoderem. Perfeito. E quantas horas você acredita que dure? Começa às 7h30, você fala... É 7, começa às 7h30, vai até que horas mais ou menos? Então, entre 7h30 e 8 horas a palestra do professor Marco Aurélio, da FACFEA, e também lá da Secretaria de Desenvolvimento de Birigui. Isso. Aí entra o bate-papo, que deve demorar aí de 45 minutos a 1 hora, os dois irão ter à disposição para falar. E aí, a partir das 9, começa o jantar com network, que esse é o nosso grande foco, que as empresas passem a se conhecer. A gente não conseguiu fazer isso ainda, mas no próximo evento, que será em junho, nós vamos misturar essas pessoas, ou seja, porque sempre vem grupos. Né? Então, o pessoal vai receber um número da mesa, onde ele vai sentar com outras pessoas para ele conhecer as pessoas, trocar cartões, trocar telefone. Então, isso é um dos objetivos nossos, que é fazer com que as empresas se conheçam. Porque, Marcelo, é incrível, eles não se conhecem, não sabem o que o outro faz, não tem a mínima ideia de como é que as coisas funcionam. Então isso é muito importante para nós, enquanto espírito do próprio Gerard. Perfeito. E aí me fala o seguinte, quantas pessoas vocês estão imaginando que participem hoje lá? Quantos empresários? Olha, nós já temos uma lista de mais de 100 pessoas confirmadas. Olha aí. Né? Dessas 100 pessoas, 60% são empresários. Como são deputados que estão vindo para cá, nós tivemos aí a inscrição e o convite de alguns políticos da região que estarão presentes. Obviamente que eu gostaria de frisar e deixar muito claro que este evento não é um evento político, é um evento empresarial. Tá? Mas nós não excluímos a possibilidade dos políticos vir, e obviamente que nós teremos um rito, que o rito será exatamente aquilo que vai acontecer, que é a palestra, é o debate, e depois no jantar, aí as pessoas ficam livres e à vontade para conversarem, trocar ideias, assim por diante. Então é fundamental que o pessoal entenda, e eu gostaria de reforçar isso, que este não é um evento político, é um evento empresarial, que, por coincidência, trouxemos políticos que têm relações com empreendedores e com empresas, e que a gente vê neles potencial e possibilidade deles ajudarem as empresas da região a buscar o seu desenvolvimento. E, obviamente, o desenvolvimento da região acontece. É isso, 8h33 e o tempo passou voando. E quando a entrevista é boa, a gente nem percebe. Marcelo, vou pedir para que você continue aí. No segundo bloco, a gente retoma a entrevista, tudo bem? Tudo ótimo. Vamos lá, então. Você que está nos acompanhando, como acabou de fazer agora há pouco o vereador Luiz Boato de Araçatuba, forte abraço para você também, Boato. Continue na audiência, porque daqui 2 minutos a gente volta. Então, a segunda e última parte da entrevista de hoje. Quem continua aqui comigo é o presidente executivo do Gerar, o grupo de empreendedores de Araçatuba e região, Marcelo Mazei, que está falando da palestra e jantar Gerando Bons Negócios, Foco e Oportunidades para a nossa região. Aliás, abordou bastante isso no primeiro bloco. O evento será realizado hoje à noite no Cartódromo Internacional Speed Park, a partir das 7h30. Marcelo, eu quero, neste segundo bloco, abordar um pouco mais sobre o Gerar. O grupo surgiu um pouco antes da pandemia, salvo engano, aí veio a pandemia, complicou para todo mundo, enfim, deu uma esfriada. Agora voltou, e aí Marcelo Mazei foi alçado à condição aí de gestor do grupo. Conta um pouco para a gente da história do Gerar, por favor. Bom, eu vou também ser breve por conta do tempo que nós temos, é uma pena, porque daria para falar 2, 3 horas. Mas a gente vai resolver isso. A gente vai chegar lá, porque o Gerar não começou agora, começou há 25 anos atrás, quando a gente criou o GEAD aqui em Araçatuba. Eu lembro. Diversas entidades, né? Eu presidi esse Gerar GEAD por 5 anos,
E quando eu retornei aqui para Araçatuba, eu falei, puxa vida, nós precisamos, em 2018, retomar essa situação. E nós já tínhamos uma entidade aqui na cidade que fazia isso. E aí, conversando com alguns amigos, empresários, todos eles falavam a mesma coisa. Eu moro aqui, eu ganho meu dinheiro aqui, meus filhos tudo aqui, eu vivo aqui, mas tenho negócios fora, mas tudo é aqui. Eu queria, de alguma forma, ajudar aí o município nas questões relativas ao desenvolvimento, até porque, na época, eu era secretário de Desenvolvimento Econômico aqui do município. E grandes amigos empresários, com o mesmo discurso, falaram, vamos criar o Gerar. Aí, em 2019, criamos o Gerar. Na época, tínhamos 52 empresas, só para ter uma ideia de tamanho, essas 52 empresas correspondiam aí aproximadamente 20 bilhões de PIB, né, faturamento, né, e quase 10 mil funcionários diretos aí trabalhando nessas empresas. Aí começamos todo um movimento que a ideia era fazer com que os empresários discutissem as questões necessárias ao desenvolvimento industrial e de serviços, de comércio, e obviamente buscando resolver problemas também da região. Aí nós dividimos aí em comissões, cada empresário entrou numa comissão, tínhamos reuniões mensais, e a coisa estava indo bem até que veio a pandemia. E na pandemia, como para todo mundo, as coisas realmente deram uma esfriada, né? E de novo eu friso isso com muita propriedade, porque começou também um movimento político partidário dentro do grupo, e isso não foi bom. E aí o que aconteceu foi que muitos membros saíram, e aí a coisa acabou esfriando. Mas aí no final do ano passado, eu conversei, aí fiz um contato com o Ricardo Grácia, que é um grande empresário de Birigui, um grande amigo de muitos anos, uma pessoa que eu tenho o maior respeito, né, pela visão de futuro, pela iniciativa, por ser arrojado, né? E chamei ele e falei, nós precisamos retomar o Gerar. Aí ele falou assim, tá, vamos retomar. Só que eu falei para ele, nós vamos retomar o Gerar de uma maneira completamente diferente. O Gerar hoje, ele tem que fazer entregas aos empresários. Não dá para chamar, o empresário não tem tempo para participar de comitê e de reunião. Ele tem tempo sim, fora do horário de trabalho dele, a participar de um debate, de um business meeting, que é uma reunião de negócios, de uma pesquisa de clima, que nós vamos fazer agora em junho. Então, tudo isso ele tem disponibilidade. Pesquisa de clima organizacional. Organizacional, exatamente. A gente quer entender como é que ele enxerga a sua empresa, como é que ele enxerga o mercado e a economia daqui para frente. E fora diversos eventos. Aí o que nós fizemos? Eu falei ao Ricardo, vou montar um pequeno plano de negócios do que nós vamos fazer. E a partir de março nós retomamos esse trabalho. E foi o que aconteceu. No dia 1º de março, lá no próprio Speed Park, nós fizemos então o relançamento ou a reativação do Gerar. No momento a gente conseguiu também trazer o Invest SP, que poderá ser um grande parceiro do Gerar futuramente. Trouxemos uma palestra sobre o Exporta SP, que é um programa de capacitação que o Invest SP tem, buscando capacitar os empresários pequenos e médios para exportação, que acham que é absurdo, que não conseguem exportar, mas tem toda a condição de exportar. Então trouxemos uma palestra, e aí eu fiz a apresentação de como é que o Gerar iria funcionar a partir de agora. Mostramos lá a coordenação, né? Eu vou coordenar isso aí pelo menos até o final do ano, junto com um grupo de mais 3 amigos, o João Marcelo, que está nos ouvindo aí, o Flávio Lamônica, da Secretaria de Desenvolvimento, e também o Ernesto Mendonça, grande amigo, empresário também, da área de comunicação, de publicidade e propaganda, e nós é que estamos coordenando esse processo voluntariamente. É importante que se diga isso. Certo? Nós não ganhamos nada com isso, ganhamos sim, obviamente, o prestígio e a vontade de ver a coisa acontecer, esse é o que nos move. E aí nós lançamos e trouxemos o Roberto Padovani, que é o executivo-chefe do Banco Votorantim, que fez uma palestra magistral sobre a macroeconomia de 2023, com muita interação entre os empresários. Naquele momento tivemos 160 pessoas, das quais 90% eram empresários que lá estavam e foram ouvir o que era o Gerar, empresários da região inteira, Penápolis, Birigui, Araçatuba, Andradina, e é a nossa intenção.
Naquele momento nós fizemos aí uma breve pesquisa de quem permaneceria no grupo. Por que quem permaneceria? Porque é o seguinte, nós não ganhamos nada com isso, somos voluntários, mas eu preciso fazer os eventos, claro, trazer o claro. cara, eu preciso trazer o cara, preciso pagar passagem de avião, preciso pagar hotel, essas coisas, isso custa, tá certo? Então há uma anuidade para a empresa se afiliar ao Gerar, e com esses recursos nós fazemos os eventos. E mostramos ali, estou sendo bastante franco e bastante claro, naquele momento nós também apresentamos, Marcelo, um calendário prévio. Isso que eu ia te perguntar. Até o Já final tem programação ano, até o final do ano? Até o final do ano tem programação. Todo mês tem um evento? Tem 1 ou 2 eventos. Opa. Por exemplo, no mês que vem, junho, nós pretendemos, ainda a data não está, uma das datas não está definida, mas nós vamos fazer o nosso primeiro business meeting, ou reunião de negócios, com uma empresa aqui da cidade de Araçatuba, que irá se apresentar para as outras empresas do grupo, tá certo? Então essa é a ideia, se apresente e obviamente possa futuramente fazer negócio. Legal. Né? E ao mesmo tempo, o pessoal aí do grupo, porque a partir de junho, pessoal, os eventos serão para os afiliados e alguns convidados. Então, em junho, no dia 22 de junho, nós já teremos uma palestra com o Rodrigo Bichara, uma das maiores autoridades em ESG do Brasil, e ele vai vir falar sobre ESG e discutir com as empresas como implantar ESG na sua empresa, se é que você não tem. Então, isso é o que nós estamos fazendo. Em julho, nós estamos acertando, está bem difícil, mas estou quase chegando lá, da gente ter uma conversa com o Bernardo Api, que é o secretário extraordinário da reforma tributária, e que a reforma será apresentada nos próximos meses para votação no Congresso e depois no Senado, e ele vai explicar para nós exatamente o que é essa reforma tributária, qual é o impacto que isso vai trazer para as empresas. Então, muito interessante. Em agosto, também um outro business meeting com outra empresa da região, e vamos trazer, estou em negociações, um grande amigo meu, João Carlos Brega, o Joca. Joca é simplesmente o vice-presidente mundial da Whirlpool. Whirlpool que faz Brastemp, faz Consul, toda a linha branca. E ele é um grande empresário mundial brasileiro, com grande destaque no mundo inteiro. E ele vai fazer uma mentoria com os empresários. Vamos bater papo. Pô, como é que é administrar uma empresa desse tamanho? Quais são as características comuns de uma empresa desse tamanho com as empresas que aqui existem? E assim nós vamos ir. Tem missão de estudos, de visita até Curitiba, para ir lá no Vale do Pinhão, Sim. Que é o local onde toda a inovação e criatividade surge dentro do estado do Paraná e do Brasil. Vamos ter o Prêmio Gerar Destaque Empresarial no fim do ano. Olha só, hein? E vamos ter, para fechar o ano, um fórum Rede Cidades Digitais. Nós vamos discutir aqui como tornar as cidades da região cidades digitais. Então, acho que isso é muito importante. E com certeza teremos aí um apelo muito grande das cidades, né, das prefeituras, que quiserem participar. Então, assim, há já toda uma definição. E outra, provavelmente em outubro também, nós estamos conversando com o Ricardo, nós traremos a cônsul da China no Brasil para falar sobre oportunidades de negócio com a China. Então, gente, uma agenda recheada de boas apresentações, imperdível. E por isso que nós conclamamos aí, as empresas que estão nos ouvindo, venha fazer parte do Gerar. Venha fazer parte do Gerar. O Gerar, gente, é um nome fantástico que nós desenvolvemos lá atrás, porque gerar, você gera tudo. Exato. Né? E o gerar vem exatamente do latim generare. O latim, essa palavra diz o quê? Dar origem, fazer nascer, ser a origem, a causa de. Então, o gerar quer ser a causa dos bons momentos para os empreendedores e os empresários, e também, por tabela, ela vai fazer com que a cidade se desenvolva cada vez mais. Então, esse é o grande foco. E, com isso, o nosso grande propósito é protagonizar o desenvolvimento sustentável da região de Araçatuba, fomentando e articulando as relações empresariais e institucionais de diversos setores da economia. Ou seja,
A palavra-chave do Gerar é network. Perfeito. Esta é a palavra-chave do Gerar. Então, gente, é um movimento que acontece agora, um movimento que está vindo muito forte, e eu tenho certeza que num futuro aí de médio prazo, o Gerar, inclusive, estará exportando o seu modelo para outras cidades aí do estado de São Paulo, como existem em outras cidades também. Sim. Existe o LID em São José do Rio Preto. A ideia nossa é muito parecida com a deles, né? Então a gente tem esse trabalho, mas acredito até que seja um pouco mais profundo o nosso propósito, porque tem essa questão do desenvolvimento sustentável. Então, assim, é muito legal. Importante dizer que nós temos um comitê de gestão. Esse comitê de gestão é que se reúne a cada 3 meses, e nós temos, além de mim, que sou o presidente executivo, o Ricardo Graça como vice-presidente, e temos para cada área de negócio um representante. Exemplo, o Gerar Conteúdo, que seria o conteúdo para as mídias e para a imprensa, nós temos aí o Guga Nogueira, da Drafts. Só tenho aqui, por exemplo, o Gerar Agronegócio, né? O Fábio Brancato, lá da Manejo. O Gerar, por exemplo, Saúde, é o Dr. Fabrício Teno, presidente da Unimed, que estará afiliada ao Gerar. Então, assim, nós temos pessoas de diversos setores e que contribuirão fortemente para que a gente já desenvolva o calendário do ano que vem. Nós queremos já em agosto, ou mais tardar setembro, nós já temos o calendário das ações que discutiremos no ano que vem, e assim as coisas vão funcionando. Olha só, assim, que muito bom, viu? Ó, na nossa audiência qualificada, entrou Oscar Saito Neto. Oscar Saito é o Gerar Indústria. Não se esqueça não, e vá hoje à noite, porque você não fez a inscrição. Olha lá, ó, marcação, tá tudo monitorado, Oscar. E ele tá dizendo exatamente o que você falou, Marcelo. Gerar é network. Entraram também na nossa live a Luana Aleixo Rara, o Everson Lopes Stabile, a Marco Aurélio que já estava lá, e aí ficam os meus cumprimentos a meus colegas e amigos Flávio Lamônica e Ernesto Mendonça, aqui citados pelo Marcelo. Olha, Marcelo, eu estou realmente bastante, diria até, empolgado, entusiasmado com todas essas informações relevantes que você deu. Você está falando que na programação vai ter business meeting, vai falar sobre ESG, vai falar sobre reforma tributária, vai trazer gente para compartilhar case de sucesso, prêmio de destaque, me permita dizer assim, destaque de empreendedorismo, vai falar de cidades digitais, que está muito relacionado aí com Smart Cities, cidades inteligentes, é um tema que eu gosto muito de tratar. Trazer a cônsul da China no Brasil também seria tudo de bom, né? O país, nosso principal parceiro comercial atualmente, e muita coisa ainda, com certeza, vocês vão conseguir fazer, né? Marcelo, uma coisa importante, quem manda na China se chama Ricardo Graça. Ah, é? É mesmo? O que o Ricardo Graça falar, porque ele tem empresa na China, tem muitos negócios lá. Muito mas o bem. Que o Ricardo Graça falar para o consulado chinês do Brasil, eles aceitam e fazem na hora. Olha tem um só. prestígio enorme na China. E aqui vai meu abraço carinhoso a um grande amigo, ao Ricardo, que eu tenho o maior respeito e admiração por tudo que ele já fez, está fazendo, não ganharia nada para estar aqui no Gerar fazendo tudo isso, certo? Porque ele é peça também chave desse processo de mudança, porque acredita nesse movimento. Então vai aqui o meu abraço fraterno ao grande amigo Ricardo Graça, assim como outros grandes amigos, não vou citar um por um, porque claro, é muita gente. O cara ficar meio bravo porque ele esqueceu, tal. Certeza. Faço então, em nome do Ricardo, um grande abraço a todos esses meus amigos empresários que estão acreditando nesse movimento. Ó, tem gente aqui perguntando, eu consegui perder a pessoa que perguntou. Peço desculpas, mas eu me lembro bem da pergunta. A pessoa perguntou o seguinte, como fazer parte, como fazer contato com o Gerar, e ela pergunta se a anuidade ou mensalidade é igual para todo mundo ou depende do faturamento da empresa? Não depende nem de uma coisa nem de outra. Ela não é igual para todo mundo, mas ela é pela quantidade de pessoas que você manda no evento. A anuidade, se você for analisar, ela é muito pequena, fácil, talvez para alguns, e nós estamos achando aí uma forma para aqueles pequenininhos
poderem se unir a nós de uma maneira tranquila para eles. Mas, por exemplo, um exemplo, se você manda 2 pessoas, é um valor. Se você manda 4, é outro valor. Perfeito. Se você manda 6, é outro valor. Quanto mais pessoas você manda para os eventos, você tem uma anuidade X. Então, de forma franca, então, R$3.500 é uma anuidade para quem vai mandar anuidade, não é mensalidade. Anuidade. Até essa anuidade pode ser dividida, mas ela é uma anuidade, ela não é uma mensalidade. Perfeito. Então, R$3.500 por mês para 2 pessoas. Por ano, para 2 pessoas. Ano, desculpe, perdão, por ano. R$7.000 por ano, 4 pessoas. E R$9.000 por ano, 6 pessoas. Se você fizer aí a média por individualmente, quem quiser mandar 6 pessoas, gastando 9.000 por ano, é mais barato mandar 7 que mandar 2. Sim. Mas não é por faturamento, tá? A gente achou uma forma que também não fosse tão nem para lá, nem para cá. Não, porque aí no final das contas ia começar aquela coisa, por que o cara é grandão, fatura 1 bilhão, só paga isso, não paga isso? Não, é por gente que você vai mandar no evento. Perfeito, tá certo? Perfeito. Quem tem condições, manda. De repente, uma empresa de médio porte tem condição de pagar os 9.000 anual e passar a trabalhar, a mandar 6 pessoas, justamente para poder desenvolver essas pessoas. Marcelo, eu te conheço, eu sei que você não faz nada sem estar devidamente planejado, monitorado, e depois vai lá no final elaborar relatório, ver se atingiu meta ou não. Sim. Vocês estão hoje no Gerar com quantas pessoas? Qual é a sua meta para associados até o final do ano? Hoje nós temos um número aproximado de 60 empresas, que fizeram uma prévia de querer ficar no Gerar. Certo. Tá? A nossa meta até o final do ano é chegar a 100 empresas, tá? Que é um número desafiador e um número muito importante para nós. Porque assim, de novo, nós não ganhamos nada com isso, nós que estamos à frente, o conselho gestor, o presidente, o vice, os nossos líderes, vamos dizer assim, de assuntos específicos, nós não ganhamos nada com isso, tá certo? Nós não temos remuneração. Então, o que a gente quer é o seguinte, é fazer o melhor evento para os empresários. E, obviamente, né, eles também não têm condições, talvez, de ficar pensando em trazer o Papa da reforma tributária. Então, eles utilizam do Gerar para fazer essas atividades para eles mesmos. Então, é uma coisa bem interessante esse propósito. Então, nós já temos aí 60 empresários que já disseram que sim, estão conosco. E a nossa meta até o final do ano é chegar aos 100 empresas, que seria o melhor dos mundos, mas se nós chegarmos aí entre 70 e 80 empresas, vamos imaginar, se cada um ficar com um valor mínimo, são 2 pessoas, com 70 empresas, eu vou estar pelo menos 150 pessoas em todos os eventos, empresários e funcionários das suas empresas, que isso vai gerar um network enorme. Aí eu falo para você a importância do network, eu não sei como é que nós estamos com o tempo, eu vi isso em loco, que foi lá no LEAD. Eu também participava do LEAD como secretário. E no final do ano, que teve uma grande reunião também com empresários, eu estava lá, e eu vi exatamente isso, né? Um empresário aqui de Araçatuba, que também faz parte do LEAD, e ele precisava de um contato de um exportador para exportar os produtos dele. Naquele momento o Ricardo também estava lá, o Ricardo também participa do LEAD, o Ricardo chamou um trader ali que estava lá, olha, botou o cara em conjunto, negocia aqui, faz aqui, e provavelmente o nosso colega aí de uma das empresas de Araçatuba, importantes empresas de Araçatuba, começa a exportar já a partir do segundo semestre. Aí sim, então, hein? Este é o propósito do Gerar. Agora, ele vai exportar mais, provavelmente ele vai contratar mais gente para fazer isso vai gerar uma série não, na exportação não tem imposto, mas tem impostos municipais que ele vai pagar. Então, isso ajuda, gente, é uma roda da economia, do desenvolvimento econômico, que ele é perpétuo. É isso que a gente quer fazer, que as empresas se conheçam. Marcelo, elas não se conhecem. Vá ao Gerar. E infelizmente, Marcelo, desculpa que eu falo demais, não estou dando nem tempo para você falar. E infelizmente, esse recado vai para alguns empresários aqui da cidade,
eles precisam sair da sua caixa não é? fechada, porque o mundo aí fora é completamente diferente do mundo onde eles se fecham. Tá? Então está sendo uma... Óbvio, eu não sou antiético nem nada, mas tem algumas grandes empresas de Araçatuba que está sendo a maior dificuldade da pessoa sair do seu dia a dia para ir participar de um evento como esse. Eles não acreditam nisso e ficam enfiados a vida inteira. Depois fica que nem o saudoso Amador Aguiar, que não usava meia para usar sapato, e ficou 30, 40, 50 anos administrando o Bradesco, e nunca viajava, nunca participava de nada, e morreu sem fazer nada, você está entendendo? Então, vai o recado, gente. Cara, vamos lá, vamos para frente, vamos pensar no desenvolvimento de vocês e da cidade. Né? É isso, esse é o recado que eu queria dar também. Muito bom, tudo isso para abrirmos o apetite, na verdade, por informação relevante e estratégica em relação ao panorama econômico. Eu vou certamente te convidar outras vezes para vir aqui e não me espere, na verdade, convidar tendo informação relevante. Nos passe que os microfones do Jornal da Manhã serão abertos e vamos relembrar então, hoje à noite, a partir das 7h30, tem evento lá no Speed Park, Cartódromo Internacional do Gerar. Marcelo, vou te pedir a gentileza de você depois entrar nas redes sociais, na minha página no Facebook, jornalista Marcelo Teixeira, porque tem gente lá mandando pergunta ainda, e entrou a Leide Costa, e aí você, se puder, faça a gentileza de responder. Não, eu vou entrar e vou responder um a um, pode ficar tranquilo. Eu vou fazer um meio termo, talvez eu vou pedir para você, que eu não tenho Facebook. Eu seleciono as perguntas e te mando. Eu tenho Instagram, mas não tenho Facebook. Nós vamos... em breve montar o Facebook e o Instagram do Gerar. Perfeito. Nós estamos desenvolvendo tudo isso, inclusive uma página, onde lá ele poderá se associar, já na própria página. Perfeito. Mas, até para fechar a pergunta do colega lá que você falou, se quiser informações de como se associar ou se associar, o telefone é 18 99619 9403. Lá do nosso amigo 99619 9403. 03 e fale com o João Marcelo, ok. Se tiver alguém interessado ainda em ir hoje, ligue nesse número para a gente ver se já, porque a gente também tem um número limitado por conta do jantar. Eu não sei ainda, eu não peguei a listagem agora de manhã, mas provavelmente nós já passamos de 100 pessoas lá. Tomara. Marcelo, muito obrigado pela participação. Conto com você aqui em outras oportunidades. Sempre que o Gerar tiver evento, a gente divulga aqui, tá certo? Exato. Agora temos em junho. Depois você me já está tudo aqui marcadinho. Pode deixar. Pra gente falar um pouquinho do evento. Tá certo, então. É isso. 9h08. Por hoje, eu vou ficando por aqui. Adianto que amanhã o meu entrevistado será o oftalmologista Tiago Caramês, do Hospital do Olho de Araçatuba. Aliás, do Hospital do Olho Araçatuba, ou simplesmente HO. Ele vem falar de glaucoma e do projeto de prevenção à cegueira do HO. Aproveito a ocasião para dizer que informação verdadeira é tudo, você sabe que encontra lá no Jornal Liberal, assim como no site lr1.com.br e no aplicativo LR1. Está na sua loja de apps, seja o seu celular, Android ou iOS. Muito obrigado pela audiência. Continue na Jovem Pan com muito pop e rock. Tenha um excelente dia e até amanhã, se Deus quiser. Foi bom?